As unidades Anbu, as forças especiais da Vila da Folha, podem ser comparadas às forças especiais no mundo ninja. Isso porque os caçadores especiais Anbu são um grupo formado apenas pelos ninjas mais capacitados, frios mentalmente e sem compaixão contra os inimigos. Eles são encarregados de cumprir as missões mais complexas da aldeia, desde assassinatos até operações secretas de infiltração. E nesse vídeo vamos conhecer sua origem, os diferentes esquadrões que a compõem e até mesmo os ninjas mais conhecidos e fortes que passaram por suas fileiras. Para começar, precisamos entender o que significa Anbu. O nome é uma abreviação que pode ser traduzida como Esquadrão Especial de Assassinato e Táticas. Esse é um grupo composto por shinobis de elite de cada aldeia, especialmente escolhidos pelo Kage. E é o próprio Kage que seleciona os ninjas com as habilidades físicas e o controle emocional necessários para integrar a organização. No início, a organização Anbu existia apenas em Konohagakure, criada pelo segundo Hokage Tobirama Senju, mas como muitas das ideias de Tobirama, outras vilas copiaram o modelo. Dessa vez, com os caçadores Anbu também não foi diferente. Cada uma, porém, deu nomes diferentes às suas forças de elite. Por exemplo, em Kirigakure, eles são chamados de Kiri no Ansatsu-sha, ou seja, caçadores da névoa oculta. Enquanto em Kumogakure eles receberam o título de Kinkakubutai, que significa Esquadrão da Força Dourada. Quando pontuei que esses são ninjas mentalmente preparados, é porque eles recebem as missões mais perigosas do mundo ninja. Os caçadores Anbu são encarregados de realizar trabalhos sujos e complexos, como assassinatos, tortura, coleta de informações vitais e até rastrear desertores ou traidores. Em alguns casos, chega até a executar companheiros da própria aldeia. Esse é o nível de frieza e disciplina exigido de um membro da Anbu. Como eu já afirmei, os Anbus obedecem diretamente ao Kage de sua aldeia, mas existe uma exceção bem conhecida, o Esquadrão Raiz de Konohagakure. Esse esquadrão, por sua vez, seguia as ordens de Danzo Shimura, ignorando completamente a autoridade do Hokage. Mas sobre eles eu vou falar mais adiante ainda nesse vídeo, então fica até o final. Como nos é mostrado dentro da obra de Naruto, vimos que o corpo de um membro da Anbu é extremamente valioso. Isso porque eles carregam informações confidenciais da aldeia. Por esse motivo, se um integrante de uma equipe não pode continuar a missão, seja por ferimentos ou outra situação, ele deve ser eliminado pelos próprios companheiros. E até que faz sentido, já que se ele for capturado, ele vai ser interrogado pelo inimigo. Algo muito semelhante acontece em Kirigakure no Sato, com os chamados Yoinin, caçadores de Nukenin. Quando eles capturam o corpo de um ninja desertor, eles só levam a cabeça para o reconhecimento oficial. O restante é destruído por completo, seja através da incineração ou até mesmo do uso de corvos especiais que devoram os restos. Embora tudo isso pareça muito radical, na verdade, isso impede com que os segredos da aldeia não caiam em mãos erradas. E é exatamente por isso que todos os membros da organização Anbu têm conhecimento profundo da anatomia humana. Isso ajuda tanto em combate, quanto no processo de eliminar os corpos. Mas tem uma dúvida que muita gente levanta: se eles são ninjas tão letais e especializados, por que vimos tantos morrerem facilmente na série? E na minha opinião, a resposta está em como o Kishimoto usou a organização dentro da obra. No início da série, a organização Anbu era retratada como uma organização de muito prestígio e renome no enredo. Porém, na hora de mostrar isso em ação, o autor preferiu não destacar tanto assim os Anbu. E eu vejo isso como uma desculpa narrativa para dar protagonismo a outros personagens e elevar o nível de ameaça dos vilões. Assim, os Anbus mais temidos e respeitados provavelmente foram os que não apareceram em tela, especialmente aqueles de gerações passadas, como os que lutaram ao lado de Kakashi e Itachi. Esses Anbus sim eram extremamente letais, mas acabaram ficando em segundo plano no enredo. Outra justificativa é o calibre dos inimigos que surgiram em Konoha. Na maior parte da série, a vila enfrentou oponentes de nível Kage ou até superior. E nesse tipo de confronto, dificilmente um Anbu comum teria chance real de vitória. Se você pensa diferente sobre isso, deixa aí nos comentários a sua visão, que eu vou estar lendo todos os comentários. Agora, falando do uniforme. Em Konoha, os Anbus usam máscaras com formas de animais. A principal função delas é proteger a identidade de cada membro e facilitar a identificação interna. Já em outras aldeias, o estilo varia bastante. Em Kirigakure, por exemplo, as máscaras são mais simples e trazem símbolos locais.
Também vimos variações em países menores. No país dos ferreiros, por exemplo, a unidade especial utilizava máscaras do estilo Hanya, tradicionais do teatro japonês. Voltando aos membros especiais de Konohagakure, um detalhe interessante é que todos os Anbus de Konoha possuem uma tatuagem no braço. No caso dos homens, ela fica no braço esquerdo e nas mulheres no braço direito. O significado não é explicado em detalhes, mas em breve eu vou estar trazendo um vídeo explicando todos os significados ocultos por trás da organização Anbu, que você provavelmente não sabia. Mas para você estar recebendo esse vídeo e assistindo ele na íntegra, primeiro você tem que estar inscrito aqui no canal e, claro, mais importante, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Outro ponto marcante é que cada membro sempre carrega uma espada presa às costas. Já nas forças especiais de outras aldeias, o uniforme varia conforme a tradição local, mas a máscara permanece como item obrigatório. O único caso diferente é em Kirigakure, onde os Anbus usam kimono, e o modelo da vestimenta indica a qual esquadrão eles pertencem. Claro, dentro da Anbu existem diferentes divisões e departamentos. Cada uma delas é voltada para especializações específicas, alguns focados em assassinato silencioso, outros em coleta de informações. E ainda existem os que se dedicam exclusivamente a proteger o Kage. Entre eles está o esquadrão de assassinato, onde os membros são treinados para matar de forma rápida, eficaz e silenciosa. Eles são verdadeiras máquinas de eliminar alvos sem deixar rastros. Já o esquadrão de rastreamento, também chamado de unidade de eliminação de corpos, tem uma função diferente. São eles os encarregados de perseguir ninjas renegados e exterminá-los. Além disso, eles eliminam qualquer evidência de sua existência, destruindo segredos, técnicas ou habilidades que esses traidores possam carregar. Caso uma missão seja feita, mas a aldeia não possa ser associada ao ataque, esse esquadrão cria cenários falsos. Eles chegam até mesmo a incriminar outras pessoas para despistar a investigação. Outro grupo é o esquadrão médico, especializado em suporte de campo. Eles usam técnicas de cura para manter os outros Anbus em condições de lutar, mas isso não significa que não sejam letais como os demais. Também existe o esquadrão de espionagem, formado por ninjas mestres em sigilo e infiltração. Eles se encarregam de vigiar os traidores, suspeitos e desertores. E já que falamos dos esquadrões, vale destacar dois departamentos especiais mostrados na série. O primeiro é a organização Raiz Ne, criada por Danzo Shimura dentro de Konoha. Essa é uma facção secreta que obedecia apenas a Danzo, sem prestar contas ao Hokage. Esse grupo realizava missões extremamente sombrias, sempre justificadas como benéficas para a aldeia da Folha, desde assassinatos, manipulações, espionagens, sabotagens. Traduzindo, nada era proibido para essa organização raiz. Eles se guiavam pelo lema de que os fins justificam os meios. Eles acreditavam que Konoha estava acima da ética, da moral e até das vidas de inocentes. Oficialmente, a raiz foi dissolvida após o massacre do clã Uchiha, mas sabemos que Danzo Shimura manteve a organização ativa nas sombras. O segundo departamento é a divisão de interrogação e tortura de Konoha. Esse grupo é liderado por Hibiki Morino, um dos ex-Anbu mais temidos e respeitados. Hibiki ganhou fama até mesmo entre os inimigos, como Kisame Hoshigaki, que o chamou de o interrogador da Folha. Ele é capaz de arrancar qualquer informação dos prisioneiros através de tortura psicológica e física. Nessa divisão também atuam ninjas como Inoichi Yamanaka, mestre em técnicas de invasão mental, e Aoba Yamashiro, especialista em extrair memórias com genjutsu de alta precisão. Falando de membros, temos muitos Anbus notáveis ao longo da história. Alguns menos lembrados, como Torune Aburami e Fuyamanaka, guarda-costas pessoais de Danzo, ambos da raiz. Outro exemplo é a Nono Yakushi, considerada a melhor Anbu médica da história, que também foi capitã da unidade médica de Konoha. E claro, não podemos esquecer de Hibiki Morino, o maior especialista em interrogatório e tortura. Entre os mais jovens temos Soko, recrutada com apenas 14 anos após se formar na academia ninja. Ela chegou a atuar ao lado de Shikamaru em missões, junto com o habilidoso Hou. Outro nome importante é a Yuga Uzuki, lembrada por sua história de amor com Hayate Gecko. Entre os Anbus da raiz, também temos Orochimaru, que fez parte da organização enquanto ainda era aliado de Konoha. Orochimaru atuava em missões ao lado de Tatsuma Aburami e de outros membros selecionados por Danzo. Outro nome de renome também é o Yamato, cujo verdadeiro nome é Tenzo, que também fez parte da Anbu raiz. Mas sem dúvidas, os dois nomes mais marcantes da Anbu são Kakashi Hatake e Itachi Uchiha.
Ambos entraram muito jovens e ganharam reputação de assassinos letais e implacáveis. Kakashi ficou conhecido como o ninja que copia dentro da Anbu. Já Itachi, mesmo sendo apenas um adolescente, já era temido como um dos membros mais poderosos. Fora de Konoha, também temos Anbu de outras aldeias que merecem menção. Em Kirigakure, o capitão Tsuguri e o lendário Ao, que se destacou como um dos maiores ninjas da elite da névoa. Muitos pensam que Haku foi um caçador Yoinin, mas na verdade, ele apenas se disfarçava como um. E em Sunagakure temos o tio de Gaara, Yashamaru, que chegou a integrar a unidade especial da vila. E embora muito subestimados por não receberem destaque, todos os membros dos caçadores Anbu, na minha opinião, são muito árduos e poderosos. E é aquilo, nação, essa foi a minha visão geral dos Anbus em todas as suas formas. Desde os esquadrões clássicos, até os departamentos secretos e membros mais notáveis. E se você gostou desse vídeo, eu só te peço uma coisa, deixe o seu like, comentem, compartilhem e fiquem ligados que vem muito mais conteúdo por aí. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Fui!